Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos para mais um estudo de hoje. Vou estar falando para vocês sobre 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, a primeira parte. Essa profecia tem a primeira parte e a segunda parte. Eu vou estar falando para vocês no estudo de hoje a primeira parte. Antes de irmos para o estudo, quero falar para vocês se inscreverem no meu canal. Deixe seu like, comente no meu vídeo. O comentário é muito importante. Comentem. É muito importante o comentário de vocês. O comentário está aberto para vocês comentarem. Comentem lá. Antes de ir para o estudo, eu vou estar lendo uma introdução para vocês. Aqui no estudo das profecias de Daniel. Nos primeiros séculos da história do cristianismo, milhares de cristãos perderam a vida por amor a Cristo. Muitos foram lançados à fera no Coliseu Romano, queimados em praça pública ou mortos em prisões sombrias. Satanás perseguia todos aqueles que ousassem partilhar o Evangelho de Cristo com outros. Entre esses estavam Estevão, Paulo, Pedro e outros. Todavia algo estava acontecendo. Tertuliano chegou a afirmar: o sangue dos mártires é semente, ou seja, quanto mais cristãos morriam, maior era o número dos novos conversos, e com isso o cristianismo avançava e ganhava força. Satanás então mudou de estratégia. Ao invés de perseguir os que pregavam o puro evangelho de Cristo, ele se insinuou dentro da igreja cristã e corrompeu a verdadeira fé. A pura doutrina apostólica logo deu lugar às tradições e dogmas, vindo do paganismo. E a igreja cristã perdeu sua pureza doutrinária. Hoje, quando alguém decide seguir a Cristo, depara-se com o dilema de existir milhares de religiões, todas elas defendendo a legitimidade de sua fé. A profecia de 2.300 tardes e manhãs que estudaremos hoje fala de dois acontecimentos na Terra. Surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus, pisada pelo chifre pequeno. No céu se iniciaria o juízo de investigação, e quando esse terminasse, o chifre pequeno seria finalmente destruído e o reino dado aos santos do Altíssimo. Vamos para o estudo de hoje. Essa foi uma pequena introdução que eu falei para vocês. Agora fala aqui: até quando o chifre pequeno atacaria o povo de Deus e a sua lei? Vamos para Daniel 8, capítulo 8, versos 13 e 14. Vamos lá, verso 13. Olha só que diz lá: até quando o chifre pequeno atacaria o povo de Deus e a sua lei? Vamos lá. Verso 13. Então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse, olha a resposta. Isso tudo levará o quê? 2.300 tardes e manhã. Então o santuário seria reconsagrado. Aqui está a resposta. Isso duraria o quê? Até 2.300 tardes e manhãs proféticas. Isso ia durar. Depois ia acabar. Então o santuário será reconsagrado. Seria purificado o santuário. As profecias tarde e manhãs tem a ver que é a tomada do livro de Gênesis, onde Deus, após haver criado o mundo e tudo que nele há, declara: houve tarde e manhã. Vocês lembram no livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo? Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Esta expressão tarde e manhã significa um dia literal de 24 horas. Para vocês entenderem
essa profecia de 2.300 anos proféticos, vocês têm que entender o santuário terrestre. Quando o santuário terrestre estava na terra, o que acontecia nesse santuário terrestre? Vamos lá. Que ordem Deus para Moisés? Que ordem Deus deu para Moisés? Moisés, ele recebeu a ordem de construir um santuário. Esse santuário deveria ser construído conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Deus mostrou o modelo para Moisés. Olha, Moisés, você vai construir o santuário desse jeito, conforme esse modelo aqui. E Moisés construiu o santuário conforme o modelo que Deus mostrou para ele. O que acontecia nesse santuário? Acontecia serviços lá dentro. No santuário, trabalhavam levitas, trabalhava cantores, trabalhava músicos, porteiros, oficiais e juízes. E ainda os sacerdotes, que se dividiam em 24 turnos. Todos esses trabalhavam para tornar possível a mediação e perdão dos pecados do povo de Israel. Então essas pessoas trabalhavam para o povo de Israel, para perdão dos pecados do povo de Israel. O que acontecia nesse santuário? Quantos cordeiros deveriam morrer todos os dias no santuário? Esse é o serviço diário. Fala serviços básicos realizados no santuário, serão descritos aqui. E tem o serviço diário e o serviço anual. Eu vou estar falando para vocês o serviço diário. Vamos lá para Êxodo 29. Êxodo 29. Êxodo 29, versos 38 e 39. Olha só. Olha, quantos cordeiros deveriam morrer todos os dias no santuário? Verso 38. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de um ano. Então no santuário morria 2 cordeiros de um ano. Oferecerás um de manhã e outro a entardecer. Então, no santuário, era oferecido um cordeiro de manhã e um cordeiro a entardecer. Isso que acontecia no santuário. Esse é o serviço anual que acontecia lá. Serviço diário, desculpe, era o serviço diário que os sacerdotes faziam, que tinha que morrer 2 cordeiros de um ano, um de manhã e outro a entardecer. Então vamos lá. Agora eu vou estar falando para vocês sobre o serviço anual, o dia da expiação, o dia de perdão. Vamos para Levítico, capítulo 16, versos 29 e 30. Que outro serviço havia no santuário e quando era realizado? Esse era o serviço anual, o dia da expiação, o dia da purificação. Vamos lá, Levítico capítulo 16, vamos para Levítico 16, versos 29 e 30. Vamos lá. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará apropriação por vocês para purificá-lo. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Então, nesse dia, eles não podiam fazer trabalho algum. Eles tinham que ficar limpos perante Deus. Aqui, ó, o dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês. Era chamado de Tisri. Essa festa era a purificação do santuário, que acontecia apenas uma vez no ano. Era o maior dia em Israel. Envolvia uma cerimônia sofisticada. Durante o ano, o santuário era contaminado através dos pecados, que era simbolicamente transferido por ele através do sangue dos sacrifícios. Assim, o pecado era perdoado e o pecador considerado limpo. Mas seus registros
ficavam gravados no santuário e o contaminavam. Por isso era necessário que ele fosse purificado. Então tinha que acontecer uma purificação no santuário. O santuário tinha que ficar limpo. E quem fazia? E o sumo sacerdote Arão, ele fazia primeiro a expiação por ele e por sua família. Por que ele tinha que fazer? Porque ele tinha que fazer a expiação pelos seus pecados e da sua família. Ele tinha que pedir perdão a Deus pelos seus pecados e da sua família. Depois ele tinha que fazer a expiação pelos pecados do povo. Ele tinha que ficar limpo primeiro. Ele tinha que ficar purificado. Depois que ele fazia a expiação para os pecados do povo. Por quê? Antes de começar a expiação pelo povo, o sumo sacerdote devia fazer expiação por seus próprios pecados. Assim estava limpo para ser o mediador entre Deus e o povo. O sumo sacerdote tinha que ficar limpo primeiro. Depois que ele tivesse limpo perante Deus, ele fazia a expiação dos pecados do povo. Ele era o mediador entre Deus e o povo. Essa era a função do sumo sacerdote, Arão. E entravam animais em cena no dia de expiação. Que animais entravam em cena? Vou estar lendo para vocês em Levítico capítulo 16, verso do 5 ao 10. Olha só. Verso 5. O dia da expiação, o dia do perdão. Olha o verso 5. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, como eu falei para vocês, que ele tinha que fazer propiação pelo seu pecado, para fazer propiação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Ele lançará a sorte quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será representado vivo ao Senhor para fazer propiação e será enviado para Azazel no deserto. Então, o que entrava em cena? 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Eram esses 2 animais que entravam em cena. Um sacrificava para o Senhor e o outro bode era lançado vivo para o deserto. Era levado vivo para o deserto. Então fala o quê? 2 bodes eram separados no 10º dia do 7º mês. A sorte era lançada sobre ambos, uma para o Senhor e outra para o bode emissário, que em hebraico é Azazel. Após lançar sobre a sorte sobre os bodes, o sumo sacerdote tomava um novilho e o matava, e o sacerdote colocava parte do sangue numa tigela, mexendo de modo a não coagular. Enquanto isso, o sumo sacerdote tomava brasas do altar onde as ofertas eram queimadas e colocava-as num incensário. Ele também enchia as mãos de suave incenso e levava ambos para dentro do santuário. No lugar santíssimo, colocava o incensário no propiciatório, o qual era coberto por uma nuvem, para que ele não morresse. Olha a responsabilidade do sumo sacerdote que ele tinha. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele morria perante o Senhor. Ele era morto. Porque o santuário é santo. Deus habitava no santuário. Se o sacerdote fizesse alguma coisa de errada, ele morria. Não podia entrar com nada estranho. Tinha que ser santo, ele tinha que estar purificado. Tinha que estar limpo perante Deus. Porque Deus habitava lá dentro do santuário.
Concluída essa parte, o sumo sacerdote saía para receber do sacerdote o sangue do novilho. Então ele levava esse sangue para o lugar santíssimo, onde aspergia com o dedo sobre o propiciatório em direção à banda do oriente por 7 vezes. Ao voltar do lugar santíssimo, o sumo sacerdote matava o bode da expiação pelos pecados do povo, tornava a entrar no santíssimo, onde espargia o sangue do bode sobre o propiciatório, como fizera com o sangue do novilho. Depois disso, o sumo sacerdote voltava ao pátio e abençoava o povo. Então, havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, fazia chegar o bode vivo para Azazel e o enviava ao deserto, onde morria. O que simbolizavam esses animais? O que simbolizavam esses animais? Vamos para Hebreus capítulo 9. Vou estar lendo para vocês. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versos 11 a 14. Vamos para o verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes, touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivos. Então, quer dizer, esse sangue de animais não vale mais nada. Agora o que vale é o sangue de Cristo. Então eu vou estar falando para vocês esses animais que simbolizavam o quê? O bode para o Senhor, que morria no dia da expiação, é um símbolo de Cristo, como acabamos de ler em Hebreus 9, dos versos 11 a 14, que viria a morrer pelos pecados da humanidade. Quem que viria a morrer pelos pecados da humanidade? Era Cristo. Então Cristo que representava esses animais que morriam no santuário simbolizavam Cristo. Era derrubado o sangue, que simbolizava o sangue de Cristo. É isso que esses animais simbolizavam, como eu acabei de ler para vocês em Hebreus 9, versos do 11 ao 14. O que fala em João capítulo 1, verso 29? Quando João vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo viria lá na frente morrer pelos pecados da humanidade. E os animais, como acabei de ler para vocês em Hebreus capítulo 9, verso do 11 ao 14, eles simbolizavam Cristo. Os animaizinhos que morriam no santuário. E o bode emissário, o Azazel, que era levado para o deserto, é abandonado para ser morto. É uma representação do que? De Satanás, que após a volta de Cristo será aprisionado por 1000 anos. Depois disso será solto e destruído, uma vez que o bode emissário só entrava em cena
terminado o que? A expiação, o bode emissário entrava em cena. Quando terminava a expiação, ele não participava da expiação. É evidente. Quem que era esse bode emissário? Satanás. Ele não participava na expiação dos pecados, mas é destruído por seus próprios pecados e pelos pecados que levou outros a cometerem. Aquelas pessoas que um dia que Jesus voltar nessa terra, aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, aquele pecado daquelas pessoas que se arrependeram será lançado a Satanás. Ele que vai ficar responsável pelo pecado daquela pessoa que se arrependeu. E quando Jesus morre na cruz, aqueles animais que morriam, acabou. Jesus aboliu na cruz. Eu vou estar lendo para vocês essa passagem em Mateus capítulo 27. Mateus 27, versos 50 e 51. Vou estar lendo para vocês. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece com esses animais? Vamos aqui, verso 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo, indicando o fim de todo o sistema sacrificial de animais que por milênios apontava para a morte do Filho de Deus. E depois, o que aconteceu com o santuário terrestre? O que aconteceu com o santuário terrestre? Eu vou falar isso para vocês mais para frente no estudo. Vocês vão ter a resposta. Mas vamos lá. O que era o santuário terrestre? O santuário terrestre foi o centro de adoração para o povo de Deus ao longo de séculos. A primeira tenda foi construída por Moisés, por ordem divina. Quem deu a ordem para Moisés? Foi Deus, foi ordem divina. Esse tabernáculo ou tenda móvel mudava de local à medida que o povo viajava pelo deserto em direção a Canaã. Alguns calculam que nesse período de 40 anos de peregrinação no deserto, o tabernáculo tinha sido mudado 41 vezes. Quando finalmente chegaram a Canaã, o tabernáculo foi fixado definitivamente em Siló. Quando Davi se tornou rei, após Deus ter-lhe concedido vitória sobre os inimigos, ele sentiu o desejo de construir uma habitação mais digna para a morada do Altíssimo. Entretanto, pelo fato de ter sido um homem sanguinário, quem foi um homem sanguinário? Davi foi um homem sanguinário. Davi matou muitas pessoas. Davi matou muita gente. E ele não podia construir o santuário de Deus. Deus falou assim: Davi, você não vai construir. Por quê? Deus não permitiu edificar o templo. Por quê? E disse que seu filho Salomão construiria. Então, Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é Salomão, seu filho. Salomão edificou o templo, trouxe a arca da aliança e a colocou no lugar santíssimo, no templo do templo, e foi sentida a presença de Deus. Este templo foi o centro de adoração por séculos, até que foi destruído por Nabucodonosor, na terceira invasão babilônica a Jerusalém, no ano 586. Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 586 e destruiu Jerusalém. Depois o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Então, o povo de Israel foi levado a cativeiro babilônico e ficou lá durante 70 anos, que durou o cativeiro babilônico. O povo de Deus voltou para Jerusalém
e Esdras e Neemias se encarregavam da reconstrução da cidade e do templo. Esse templo, agora reformado, recebeu o nome de Templo de Zorobabel, que era então governador da Judéia. Esse mesmo templo foi reformado por Herodes e passou a se chamar Templo de Herodes. Foi este que Jesus visitou e fez a profecia e declaração. Eu vou estar lendo para vocês em Mateus 24:1. Quando Jesus entra nesse templo, o que Jesus fala? Ele fala uma profecia. E que profecia é essa que Jesus fala? Vamos lá para Mateus 24, versos 1 e 2. Olha só. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Olha que Jesus fala aqui. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então Jesus profetizou a destruição do templo. Por isso que ele fala aqui, não ficará pedra sobre pedra que seja derrubada. Essa profecia que Cristo falou se cumpriu no ano 70 DC depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos por ordem de Tito, o imperador romano. Então Jerusalém foi destruído no ano 70. Acabou, Jesus profetizou e aconteceu. Jerusalém foi destruída. Hoje não tem mais templo. Acabou o templo hoje. Não existe mais templo. Porque Jesus profetizou. Tito foi lá e destruiu. Então, de que santuário está falando Daniel 8,14? Está falando, se a profecia foi feita nos dias de Daniel cerca de 600 anos antes de Cristo, então não pode estar falando do santuário terrestre. A profecia apontava para uma purificação no fim do período de 2.300 anos, o que excede a história do santuário terrestre, destruído no ano 70 DC. De fato, o santuário a ser purificado no fim de 2.300 tardes e manhãs era o santuário celestial. Olha só que interessante. Cristo, quando subiu para o céu, ele entrou no santuário celestial. Como fala em Hebreus 9, versos 23 e 24. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 9, versos 23 e 24. Olha que diz lá. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificados com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, Cristo ele entra no santuário celeste e agora ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por mim, por você. Foi isso que aconteceu. O santuário terrestre foi destruído no ano 70 DC, quando Cristo profetizou em Mateus 24, versos 1 e 2. E agora Cristo ele entra no santuário celestial e está intercedendo por nós, em nosso favor, por Deus em nosso favor. Então, assim como a purificação do santuário terrestre nos dias do Antigo Testamento representava um juízo de vindicação do povo de Deus, o mesmo ocorrerá ao término da purificação do santuário celestial. O povo de Deus será vindicado à lei de Deus, que fora pisada pelo chifre pequeno, será restaurada, e a igreja remanescente, que estiver oculta no deserto por anos, será revelada. Agora estamos prontos para compreender a profecia de 2.300 tardes e manhãs, quando o santuário será purificado. Em que ano ocorreu esse evento?
Quais as implicações para os cristãos modernos? Essas perguntas serão respondidas em nosso próximo estudo. Então, por hoje, vamos nos apegar à promessa da Bíblia. Olha a promessa que a Bíblia nos traz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Então essa foi a primeira parte dessa profecia de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Hoje, não existe mais santuário terrestre. Hoje é o santuário celestial. E quem habita no santuário celestial é Cristo. Ele está lá intercedendo por mim e por você, como está escrito em Hebreus 9, verso 23 e 24. Ele está intercedendo por nós. O santuário terrestre foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Morreu muitas pessoas. Muitas pessoas morreram. Uma guerra sangrenta que aconteceu. O templo foi derrubado. Agora a decisão que você tem que tomar não é comigo, é com Deus. Primeira decisão. Aceito a Cristo como meu Salvador pessoal e quero dedicar minha vida a Ele? Você aceita a Cristo como seu Salvador e você quer se dedicar a sua vida a Ele? Segunda decisão. Todas as vezes que pecar, irei pela fé aos pés da cruz. Implorarei por perdão e graça. Você vai fazer isso? Contarei a todos os meus parentes e amigos sobre o grande amor de Jesus e dos planos maravilhosos que Ele tem para seus filhos. Você vai contar para as pessoas? Você vai falar para as pessoas? Essas decisões você tem que tomar com Deus, não é comigo. Que Deus abençoe vocês. E se inscrevam no meu canal. Comente no meu vídeo. Comentário é muito importante. Quero ver os comentários lá para me responder vocês. Comentem lá. Que Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso mediador, que morreu na cruz por nós, esteja com vocês. Amém? Depois eu vou estar falando para vocês sobre 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, a segunda parte. Vai ser o nosso outro estudo. É a segunda parte do estudo. Eu vou estar falando para vocês. Amém? Que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus.